Fala galera do site Internacional da Amazônia, meu nome é Leônidas Machado Barbosa e esse aqui é mais um papo de qualidade. Sejam bem-vindos. Hoje no quadro nós temos um convidado que já até estudou com o nosso querido professor Mário Tito. Estou me referindo a João Hébio de Oliveira Aquino Sequeira, secretariado executivo trilingue pela UEPA e direito na UFPA, mestre em ciência política, doutor em relações internacionais pela UNB e entre muitas outras especializações. Bem-vindo, doutor. Olá, Leônidas, olá, amigos do Internacional da Amazônia. Gostaria de agradecer o convite. É sempre uma satisfação contribuir com o debate das relações internacionais na nossa região. Não tenham dúvidas que ter feito o doutorado com o professor Mário Tito engrandeceu minha formação e tem que estar lá no currículo mesmo, já que ele travava grandes debates em sala de aula, juntamente com o saudoso William Rocha e os outros colegas do curso, e, claro, a inquestionável qualidade dos professores de Relações Internacionais da UNB. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Indo nessa temática, professor, das discussões acerca do cenário amazônico, né, a gente sabe que há várias vertentes entre elas. Inclusive, é muito difícil a gente centralizar aqui e explicar todas elas de uma vez. Mas, na sua opinião, qual a maior problemática enfrentada nos últimos 20 anos? Bom, é interessante que a resposta ela já está na pergunta, né? Em primeiro lugar, o maior problema é a morte dos povos tradicionais, dos povos autóctones, dos povos originários e, consequentemente, o desmatamento. Quando eu inverto as ordens, eu quero chamar a atenção não apenas para a centralidade dos direitos humanos, mas afirmar o que todos já sabem, né? Que ninguém melhor do que os povos originários para dar o destino aos recursos naturais antes da chegada do europeu. Então, o debate do aquecimento global e os efeitos climáticos, eles não podem estar dissociados do direito que os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outros povos possuem de suas terras. Estamos matando indígena há mais de 500 anos, mas nos últimos anos tem significado a morte da floresta, com todos os recursos, né, e também com a sua biodiversidade. E, assim, de forma mais concreta, dentro dos instrumentos de proteção internacional, nós temos que dar atenção especial à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que fala sobre o consentimento, consulta livre, prévio e informado. Né? Então, nesse debate climático, se nós não garantirmos a proteção desses povos indígenas, vai ser uma certa falácia falar em proteção das florestas, da biodiversidade. Ocorre que os organismos internacionais já estão atentando para isso, e muitas lideranças indígenas agora estão tendo vozes, vez dentro das organizações internacionais. Interessante, professor. Seguindo nessa temática, né, de voz para os povos originários e coisas do tipo, os processos de conflitos territoriais na Amazônia, qual é a ligação deles com a Declaração de Direitos Humanos, que você chegou a comentar aqui, que o internacional começa a ter um olhar maior em cima deles? Você pode aprofundar um pouquinho mais essa parte? Sim. O maior desafio, né, tem sido os estados se desfazer desse modelo clássico de soberania do Estado, né, como se fosse algo que autorizasse o descumprimento de direitos humanos. A gente tem que lembrar que os tratados de proteção dos direitos humanos, eles não podem ser equiparados aos tratados multilaterais clássicos, né? Todas as convenções sobre direitos humanos são mais amplas, pois o objeto ele não compreende compromissos recíprocos de benefício mútuo dos Estados-partes, mas sim incorpora obrigações objetivas a serem cumpridas por meio de mecanismos de implementação coletiva. Em relação aos tratados de direitos humanos, maior relevância tem um sistema de proteção internacional, pois ele decorre da última análise da própria natureza dos direitos protegidos. Direitos assegurados à pessoa humana, eles independem da nacionalidade dos indivíduos e se baseiam exclusivamente na sua posição de seres humanos, ou seja, dos indivíduos, em relação a tais documentos, as instituições, os órgãos, as entidades encarregadas de proteger, eles não aparecem através do seu Estado, né, mas sim de uma espécie de desnacionalização. E, vinculado a essa desnacionalização, quando nós tratamos de povos indígenas, nós temos que ter em vista que os conflitos territoriais significa um olhar do indivíduo ao seu povo e à sua terra, né? Não uma nação forjada
pela colonização. Hoje, o maior debate doméstico é a lei do marco temporal, né? E essa lei, ela acaba ignorando as históricas violações que esses povos sofreram ao longo dos anos. Então, a gente não pode pensar o internacional sem entender que existem estruturas jurídicas, estruturas políticas que, de alguma forma, afetam a proteção dos povos originários e, consequentemente, ao meio ambiente. Muito bom, João. Agora, indo para o setor acadêmico especificamente, e assim, como a gente já observou aqui, existem várias maneiras da gente ver a Amazônia, seja do ponto estatal, seja do ponto privado, seja do ponto das comunidades ali, existem várias formas de ver ela. Como você enxerga a Amazônia através dos olhos dos teóricos de relações internacionais? Bom, eu entendo que a maior contribuição vem de uma perspectiva de dentro para fora, né, de como a Amazônia enxerga o internacional. E aqui nós temos, por exemplo, a teoria decolonial como ponto de partida, né? Devemos desconfiar sempre das soluções tecnológicas do mundo ocidental baseado no mercado para superar os problemas que a própria humanidade criou, né? E também as respostas teóricas prontas, temos que ter muito cuidado com isso, né? Em um lapso muito curto, por exemplo, nós estamos vivendo pandemia e guerra e muitos erros de análise. Boa parte disso, eu acredito, é por não vislumbrar outras teorias e outras cosmovisões. A professora Cristina Inoue, que foi minha orientadora e orientadora do professor Mário Tito também, ela tem um dossiê que ela explica muito bem, que ela faz um convite, né, sobre o conceito de se trabalhar os muito mundos, né? E o texto da professora é um convite para se questionar a ciência ocidental como única fonte de verdade. Então, abrindo uma possibilidade de vislumbrar vários mundos. Eu tenho um amigo também que fala sobre enxergar para além do ôntico, esse amigo é o Mário Tito, e ele diz que acredita que eu também acredito nessa visão, né, que é de enxergar o papel das relações internacionais na Amazônia para além daquilo que a gente está vendo. Ou seja, dentro desse debate teórico, eu acredito que o principal papel é se despir das teorias ocidentais e compreender os fenômenos locais. Eu não estou dizendo que nós temos que ignorar a teoria das relações internacionais até hoje produzidas, mas enxergar para além. E Enxergar depois... dar uma variada, tipo, nas coisas como a gente enxerga, tipo, não ficar naquele clássico, vamos dizer assim. Exatamente, e na visão clássica também das relações internacionais, que tem e toda teoria tem as suas limitações. Então, veja, quando eu disse que a teoria decolonial é um ponto de partida, ela não é um ponto de chegada, porque até mesmo o pensamento de alguns teóricos, como Ailton Krenak, como os Munduruku observam dentro da sua cosmovisão, os Xhokleng, os Kayapó, enfim, quantos povos originários tiver no mundo, nós temos que entender que eles têm um modo próprio de fazer ciência, de viver e produzir. Eu, por exemplo, na minha tese de doutorado, tratei de como os Munduruku conseguem fazer a guerra e celebrar a paz. Por que só quando os russos, em relação à Ucrânia, aí nós temos uma visão, uma teoria das relações internacionais, mas a gente não consegue ver isso nos conflitos locais? Então, esse debate teórico nós temos que também estar atentos também para a gente não ter uma visão, de alguma forma, preconceituosa também, de como esses povos produzem conhecimento. Inclusive, pode ter até visões, como você falou, que a gente não conhece, pode ter visões e meios de ver esses acontecimentos no mundo de um modo muito diferente como a gente está acostumado, e acho que é até essencial a gente parar para pensar nisso. Exatamente, esse artigo é um convite para a gente pensar esse mundo de forma diferente. Sensacional, doutor João. Agora, para finalizarmos o quadro, a gente falou sobre a ligação do acadêmico e como ele pode fornecer novas visões. Como é que... Eu sei que o senhor já trabalhou no setor de definição de políticas. Como é que foi trabalhar no setor de definição de políticas, tendo essa visão do acadêmico de relações internacionais? Bom, na verdade, eu ainda trabalho, né? Hoje eu integro a pró-reitoria da Universidade Federal do Pará, que é na UFOPA. Meu cargo é secretário executivo, mas eu sou convidado muito pelo meu conhecimento jurídico a rever alguns editais, e essa pró-reitoria, ela é responsável pela definição de políticas e elaboração de metas, né, na área de pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica. Então, é uma preocupação, né, com um aluno, desde quando ele entra na universidade, nesse tripé, né, de ensino, pesquisa e extensão. Então, esse é um pouco do meu trabalho dentro da universidade. Mas eu também tenho
experiência, hoje faço parte da Comissão de Relações Internacionais da OAB Pará, e também sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da subseção Santarém. E nossa maior preocupação hoje tem sido com a educação em direitos humanos, que parece algo muito simples, mas é um desafio imenso. Nós precisamos conversar sobre direitos humanos, eu acredito muito na perspectiva de Paulo Freire, de entender a realidade do outro, seja com outro advogado que às vezes não entendem a discussão, a importância das instituições, ou até mesmo chegar na escola e saber que a linguagem com o diretor da escola é uma, a linguagem com o professor é outra, a linguagem com o aluno do 5º ano vai ser diferente da linguagem com o aluno do 3º ano do ensino médio. Então, assim, nós estamos fazendo um projeto, essa semana mesmo e na outra nós estamos visitando uma escola particular, que é para tratar sobre os riscos do uso da internet. Então, o objetivo também nessa comissão é mostrar que os mecanismos de proteção aos direitos humanos, em todos os aspectos, eles estão muito próximos, desde que a gente tenha conhecimento, desde que a gente já tenha acesso pelo conhecimento. É aquilo que eu sempre falo, o internacional, ele acontece a partir do local, é uma questão de perspectiva, e não uma questão de fenômeno ou de fato. Você poderia aprofundar um pouco mais sobre o que seriam esses riscos? Bom, os riscos, a gente sabe que hoje a criança, né, o adolescente, ele tem um acesso muito fácil à tecnologia, e hoje o que é interessante até que não depende mais de você ter recurso, né? O acesso à internet, o acesso aos meios de comunicação, ele se difundiu. Tem um lado bom e tem um lado ruim disso. O lado bom é o acesso ao conhecimento, né, a difusão do conhecimento, da informação, e o lado ruim é quando você não tem uma certa estrutura para essa criança e adolescente acessar determinados conteúdos, ela pode não só ficar sob o risco de abusos, que acontecem de todas as escalas, abusos virtuais, ou até não entender como é que o conhecimento ele é processado, e aí, às vezes, fazer algo que os próprios adultos fazem, que é acreditar em fake news, passar informações erradas, serem vítimas de crime cibernético. Então, assim, é bem complexo. Já é difícil trabalhar com adulto, imagina explicar isso para as crianças e explicar para os adultos que as crianças elas precisam de assessoria nesse acesso à internet. Isso então, também veja, afeta... tudo a ver com direitos humanos. Isso também afeta no setor consumista também, né? Tipo, na questão tipo, de trazer... Às vezes, eu já vi alguns casos de proteger essa identidade cultural regional por causa da questão do avanço da globalização, avanço desse mundo conectado e tudo mais, e aí correr esse risco de apagamento de cultura através da internet. É um debate altamente atual e importante das relações internacionais, né, que é a porosidade das fronteiras. A internet ela tem essa característica, então precisa a gente também, dentro dessa sociedade que se transforma de forma muito rápida, a gente saber como a gente mantém esse diálogo com as crianças sem proibir, mas orientando e sabendo, colocando ela no caminho de que realmente seja um meio de informação que ajude na sua formação, não que atrapalhe ou que cause algum dano, inclusive psicoemocional. Eu acredito que seja um trabalho muito difícil, né? Porque, como você falou, pela questão de que já é muito difícil com os adultos, imagine com as crianças, que é difícil explicar o porquê, né? Porque a razão, a justificação é, tipo, dá um artigo de 20 páginas, só porque a questão de saber, até mais. E aí as escolas convidam a gente para dar uma palestra de 1 hora com uma turma, e aí vem o suporte do Paulo Freire, que é tentar falar a partir da realidade dos alunos. É importante conhecer o outro indivíduo para a gente iniciar um diálogo. Tá. Sensacional, doutor João. Muito obrigado pela sua participação. É um prazer contar com a presença do senhor e esperamos que futuramente possamos ter mais papos de qualidade. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui com a galera do Internacional da Amazônia. Saibam que eu aprendo muito com os conteúdos que vocês produzem. Parabéns pelo formato, né, dos vários projetos que vocês possuem, o mundo acadêmico e científico, o mundo das ciências humanas e principalmente das relações internacionais agradecem imensamente. Muito obrigado, um forte abraço aqui do Rio Tapajós. Forte abraço. Chegamos ao fim de mais um Papo de Qualidade. Caso queira acompanhar o nosso querido doutor, as suas redes sociais estão na descrição do vídeo. Obrigado a todos por acompanharem. Se inscrevam no canal para receber novidades e sigam nossas redes sociais no Inter da Amazônia. Até mais!